Voltamos para o segundo bloco do programa Polêmica. Para você que ligou a TV agora, estamos com o diretor do Instituto Papel, Gervásio Cordeiro. Gervásio, agora fala um pouquinho sobre a sua chegada a campus. Qual foi a pesquisa que mais te marcou? O que fez de campus politicamente dentro do Instituto? Fala um pouquinho dessa sua chegada a campus e desses momentos importantes. Como eu falei, nós voltamos em 92 e eu não podia ficar parado. Eu tinha que trazer aquela experiência para campus e tentar, contato com algumas pessoas. E no primeiro momento eu tinha um grande amigo que foi contador da nossa empresa, que eu já citei, da Bairro, que era vereador na época, era o Romilton Bárbara. Sim. O Romilton já tinha me contratado uma vez, eu ainda em Cabo Frio, para fazer uma pesquisa em campus. Uma pessoa maravilhosa, meu trabalho, infelizmente faleceu, né? Uma pessoa maravilhosa, vítima de um acidente, né? Isso. Então, a gente começou ali, caminhando aos poucos, e já preparando para fazer algum tipo de trabalho na eleição de 96. O trabalho começou a sair de campus e começou a entrar um pouquinho em São João da Barra. São João da Barra é um município onde eu tenho os maiores acertos em eleições para prefeito, por exemplo. Eu me lembro muito bem, na primeira eleição do prefeito Betinho Dauari, faltando 24 horas para a eleição, nós fizemos uma projeção de resultados para o dia seguinte, muito parecido com aquela que eu tinha feito lá em Cabo Frio, 10 ou 15 anos antes, e esses resultados eles foram de uma fidelidade assim impressionante, e ele sabe disso até hoje, toda vez que a gente encontra ele lembra disso. Eu acho que a projeção dava uma diferença de 120 votos e a diferença foi 112, uma coisa assim. Para você ver como é que foi ali, e era uma eleição disputada. E aí a gente começou a se dedicar muito a um trabalho, porque a eleição majoritária, vários institutos fazem. Quer dizer, embora em Campos hoje com atividade direta, assim, naquela época só existia o nosso, mas normalmente contratava um instituto de fora e a gente ainda não era assim muito conhecido. E aí a gente começou a se especializar muito, dá muito mais trabalho, mas é muito gratificante, como eu falei, cuidar um pouco mais da eleição proporcional. Deixa eu te perguntar, é uma coisa e aí não nós é já fácil, vamos não. para 96, 2000, 96, 2000, 2004, 2008, 2002, já vamos para a sexta eleição agora, para o ano que vem, onde a gente vem desenvolvendo esse trabalho e tem pessoas daquela época que eu conheço e que estão com a gente até hoje, porque eles conhecem e sabem que normalmente os resultados não falham. O município de Campos é um município com dimensões estaduais, né? Nós temos aí mais de 300 mil eleitores, quase 500 mil habitantes. E como é que você não vai entregar o ouro, mas como é que é a concentração, a colocação dos profissionais, como é que faz esse trabalho para tentar abranger um pouco, cada vez mais a cidade? Isso. A metodologia utilizada pelos institutos é muito parecida, né? Todo mundo segue por sexo, por idade, em alguns casos por religião, que hoje, principalmente numa eleição majoritária, é importante, pelo fator econômico, fator educacional e tudo. Nós criamos a nossa metodologia, né? Nós avançamos na eleição proporcional em termos de campos, de forma que a gente chegue na eleição com 1% do eleitorado sendo consultado. E isso dá uma garantia porque são muitas pessoas e a gente corre o município todo. A gente vai do Farol até Santo Eduardo, a gente vai de Serrinha até o outro extremo. Então, eu não fico aqui na rodoviária fazendo pesquisa, que até faço um complemento. Mas eu vou lá no local, vou lá em Palmares fazer entrevista, eu vou lá em Morundu fazer entrevista. Eu vou lá, fui essa semana passada em Marrecas, fui lá e fiz entrevista. Então eu praticamente hoje eu já conheço o município todo, já sei o que pode me trazer, qual é o momento certo de ir. Existem locais de grande concentração que a gente vai todo mês, Ururaí, Goitacazes, Travessão, né? O bairro de Guarulhos é feito todo mês, aqui a chamada Pedra da zona 98, 99, 249, a gente corre sempre. Então, fazendo dessa maneira, a gente conseguiu atingir esse objetivo. E em função dos resultados de campos, a gente começou a aumentar o campo de ação. Hoje, por exemplo, tem um extremo
em Rio das Ostras, porque para mim fica muito longe de ir a Cabo Frio, mas de Rio das Ostras até Porciúncula, a gente praticamente trabalha os municípios todos numa eleição municipal. A maioria das suas pesquisas são encomendadas por situação ou por oposição? Por candidatos novos, por situação. No momento, por exemplo, a nível de situação, vamos dizer assim, eu só tenho um município que a gente está fazendo, que é o município de São João da Barra. Não existe segredo quanto a isso. O prefeito Neco conhece o nosso trabalho de muito tempo e fez um contrato conosco até o mês de outubro, né? Setembro, outubro, a gente vai estar mensalmente lá. Em Campos, a gente nunca conseguiu trabalhar assim com exclusividade, vamos dizer, para um determinado candidato. Eu acho até um pouco estranho isso, em função até das nuances todas, que tem uma eleição majoritária, principalmente essa de 2016 em Campos, que é completamente diferente de todas as outras que já existiam. Depois você vai me explicar. Você começa já por um trabalho para colher a opinião das pessoas, colocando num disco de opções perto de 14, 15 nomes. Porque não existe a definição, todo mundo se diz candidato. Né? Tenho trabalhado com muita assiduidade em Macaé, já para 2 grupos distintos. Fiz falando das cidades um pouco maiores agora, fiz um trabalho agora em Rio das Ostras também para um candidato que não é situação, não é o prefeito. Itaperuna, eu trabalho muito naquela região através de um amigo lá que me conheceu por indicação do ex-prefeito São José de Ubá, José Ilen, uma pessoa muito séria, muito correta e que na eleição municipal de 4 anos atrás já tinha me indicado para vários lugares. Aí eu fiz Palda, fiz Varriçai, fiz Natividade, Laje do Muriaé, enfim, uma série de lugares. Gervásio, o Instituto e suas pesquisas eles são elogiados, mas também às vezes são severamente criticados. Como é que você analisa as críticas feitas ao seu instituto por algumas pessoas, principalmente as que não constam ou que estão mal nas pesquisas, mas não você propriamente dito? Como é que um diretor de instituto deve se portar quando as suas pesquisas são contestadas? Isso já aconteceu algumas poucas vezes, né? E a gente tem isso como uma oportunidade que a gente tem de tentar melhorar determinadas coisas, de tentar aprofundar para ver se existe lógica naquela reclamação. Você já falou mesmo na sua pergunta de que normalmente quem não está bem na pesquisa é quem mais critica, né? Já aconteceu com vários políticos, inclusive, que quando eram clientes nossos e que estavam bem, a pesquisa era maravilhosa, mas quando a gente leva uma realidade em uma outra oportunidade e não está bem, aí a gente passa a não ter assim a credibilidade na opinião dele. Aos 35 anos de estrada já me deram assim, a certeza do seguinte: o caminho é esse, eu não tenho o que mudar, não existe mais o que inventar, a metodologia que é usada por todo mundo é essa. A única preocupação é com o material humano, que às vezes a gente pode ser induzido ao erro por, de repente, uma coleta no campo não ter sido bem feita. Essa é a grande preocupação que existe, porque se lá no campo existe uma desonestidade qualquer, todo o trabalho nosso vai por água abaixo. Então, eu sou muito criterioso, eu não tenho pressa de fechar um trabalho. Então, por exemplo, um trabalho de campos, por exemplo, que eu vou fechar na segunda-feira, agora, a última pesquisa do ano, é um trabalho que eu faço em 4 ou 5 dias, não pode ser por menos do que isso. Porque é ali, eu acompanhando para e passo, apesar de ter uma excelente pessoa que já está comigo há 8 anos lá do meu lado, mas é um trabalho que eu faço questão de acompanhar tudo. E procurando aprimorar, procurando botar pessoas confiáveis sempre. Nós temos uma equipe hoje de 12 pessoas, que a gente faz um intercâmbio entre elas. Em determinada cidade, se foi um grupo numa determinada pesquisa, na outra já vai outro grupo completamente diferente. Por aí a gente vai levando. O que precisa documentalmente para que o Instituto tenha
substância jurídica, legal? O que ele Não, ele precisa tem, ter? o Instituto tem. Só que o nosso trabalho é um trabalho que não funciona muito em termos oficiais. Raramente a gente faz algum trabalho que haja necessidade de fazer um registro de pesquisa, que normalmente nesse tempo todo aí eu tive muito pouco pedido nesse sentido. Normalmente as pesquisas são mais para consultas internas, mas é uma firma legalizada, existe, tem a razão social, tem tudo. Agora vamos falar um pouquinho de 2016, né? Você tem larga experiência em processos eleitorais, faz, na minha opinião, uma aferição para a área de legislativo que não é mole, mas qual o cenário que você vê para o ano que vem em termos, você comentou com a gente que seria uma eleição atípica, vamos dizer assim. O que pode implicar ano que vem? O que vai pesar mais? É a corrupção? É o novo no cenário político? Qual a leitura que você faz de 2016? Tudo é de acordo com o perfil de momento da cidade, da determinada cidade. Em Rio das Ostras tem um candidato novo e que de repente hoje, para minha surpresa, eu fui lá e ele está liderando a pesquisa em Rio das Ostras. Ele já foi candidato a prefeito da última vez, quer dizer, talvez Rio das Ostras já tenha se cansado daquele negócio, sai um, entra outro, no caso Carlos Augusto e Sabino. No caso específico de Campos, a grande novidade que existe é que depois de 8 anos nós não vamos ter nenhum representante da família que no momento detém o poder, da família chamada família Garotinho, como todo mundo fala. E passou então a ser motivo isso para que todo mundo sonhasse com essa possibilidade, né? Eu vejo com uma certa restrição o caminho que está sendo seguido, principalmente por parte de praticamente todos os segmentos da oposição de Campos. Eu acho que está sendo feito um jogo que agrada, no caso, o grande coordenador lá do grupo, né, que é o próprio Garotinho mesmo. Quer dizer, estão entrando no jogo dele, estão lançando 7, 8, 9 candidatos, todo mundo quer ser candidato. Se você botar, eu tenho um disco que eu falei, a gente trabalha, eu nunca fiz isso, trabalha com 15 nomes. Outro dia recebi até uma crítica, a pesquisa foi publicada num determinado órgão e lá criticaram, nunca vi pesquisa com 17 nomes. De fato não existe. Mas eu sou profissional, a pessoa chega lá e fala, eu quero ver como é que está a minha situação, eu quero contratar um relatório seu quando sair a pesquisa, então coloca meu nome. Então, a situação de momento que eu enxergo é o seguinte, existe aí esse grupo grande, 8 ou 9, né, da chamada oposição, 5 ou 6 do outro lado, e dá esse número todo. E a gente só vai poder ter mesmo uma noção da realidade a partir do momento que, através das convenções, isso ficar definido quem é quem, para poder a gente ter um teste mais perfeito e uma aferição muito mais precisa. Na situação de momento, eu acho que está completamente, né, existe uma candidatura forte em Campos, né, foram divulgadas 3 pesquisas o mês passado, a nossa, a do G4 do Murilo e a do Informa. Pro 4. E a tendência, né, no caso, seria para o ex-prefeito Arnaldo Viana, que hoje tem uma postura de talvez não ter condições ainda de concorrer. É uma coisa que está em dúvida ainda. E que teria que traçar um plano B, esse plano B poderia vir de alguém que viesse para a campanha dele, ou alguém da própria família dele, enfim, tudo isso está em decisão. Essa mudança aí do calendário, né, diminuindo os prazos aí, tudo que tinha que ser feito agora em outubro foi jogado para abril, então esses 6 meses aí caiu no marasmo de novo. Então, em termos majoritários, eu acho muito difícil hoje qualquer tipo de projeção. Em termos proporcionais, o que a gente tem visto é cada vez mais o surgimento, já que a gente deve ter aí pelo menos 4 ou 5 vagas já de alguém que vai ser candidato majoritário dentro da Câmara atual de Campos. Sim. Ou talvez alguém que não queira mais ser coisa.
Eu entre 4 e 7, talvez a gente jogue com essas vagas já. Que E aí que saem começam pro a surgir, executivo, né? começam a surgir os nomes novos e muitos deles já estão até nos procurando lá para ter uma certa orientação e a gente, na medida do possível, vai tentando dar a nossa opinião a respeito do assunto. Todo mundo fala isso e eu concordo, não sei se você concorda. A máquina administrativa, a situação, por mais que ela esteja desgastada, e o desgaste hoje é político, é econômico, não é só um fenômeno só de Campos, tem outras prefeituras da mesma situação. Mesmo assim, ela tem de 30% a 35%. É seguro dizer que nós teremos um candidato à situação do segundo turno? Com o quadro que está hoje em Campos, Se a eleição acho que fosse hoje. dificilmente vai deixar de ter. Eu acho que dificilmente vai deixar de ter. Até porque já começa a haver alguns arranhões na oposição, que é uma coisa que não deveria estar acontecendo, mas que não há como segurar isso. A todo mundo, você conversa com... tem 3 deputados de Campos, todos os 3 se dizem candidato. Tem mais, a oposição tem 5 nomes, 2 são candidatos. Aí vem o grupo que é independente, tem candidato, e não tem só um, aí falam mais. Então, e ninguém recua. Você não conversa com ninguém, não, todo mundo fala que quer ser, que é o candidato. Você acha que no final nós teremos 1 de situação e 3 de oposição, mais ou menos? Seria o mais lógico? Eu não sei, eu defendo a tese de que tinha que ser batida direto, um de um lado e um do outro. Se a oposição se unisse, eu acho que seria muito mais fácil. Porque uma eleição dessa é uma guerra. E numa guerra, se os exércitos estivessem todos unidos, é muito mais fácil ganhar a guerra. Agora, eu vejo muita dificuldade que isso aconteça. Então, talvez parta para isso. Eu não sei qual é a estratégia da situação também. Muitas pessoas, hoje conversei com uma pessoa que fala em lançar 2, dependendo de quem até lá serão os candidatos da oposição. Até porque há de se reconhecer, né, o poder de fogo, não só da máquina, mas também as espertezas, vamos dizer assim, políticas, no bom sentido, até do próprio garotinho. Perfeito. Que pode aprontar qualquer coisa. Estamos aqui com o diretor do Instituto Papel, Gervásio Cordeiro. Vamos ao intervalo e já voltamos.